mestrado em Bioquímica Clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal. Estamos falando da professora Georgia Maia Ribeiro, aqui no quadro. E aí, doutora? Bom dia, doutora Ivana. Bom dia, professora Georgia. Bom dia, Dimas. Bom dia a todos. Tá tudo bem aí? Tá muito calor? Hoje parece que o sol o dia vai ser bom, né? Vai ser para uma boa piscina. Hoje tá bem calor, né? E como é uma sexta-feira, uma boa piscina e uma cervejinha geladinha, né? Vai pegar bem, né? Hoje tá para uma cerveja, uma piscina. Quem tiver piscina em casa, hoje pode aproveitar. E o Felipe Osório, o nosso operador, está sorrindo, porque ele passou a noite orando para que o nosso programa se saísse muito bem hoje, mas eu tenho certeza que vai dar certo, sim. Vai sim. Professora, quais os cuidados que devem ser tomados? Tá bem. Professora, quais os cuidados que devem ser tomados quando uma das pessoas em casa está infectada? Então, Dimas, a gente comentou sobre isso, né? Quando eu tenho um paciente em casa infectado, esse paciente ele tem que ser isolado, né? O Ministério da Saúde recomenda que ele assine um termo de responsabilidade, que esse paciente ele não saia, né? Que ele permaneça isolado. Inclusive, esse termo ele é estendido às outras pessoas que são moradoras da casa, né? Então, se uma pessoa ela for casada e tiver ali o seu companheiro morando, né, junto, e ela ficar doente, ela também vai ter esse atestado estendido aí também para o companheiro. E assim, nesse termo de responsabilidade, que é um termo que a pessoa tem que cumprir, né, 15 dias de isolamento em casa a partir do primeiro dia de sintoma. E esse isolamento, ele deve ser feito não só em relação à presença, né, mas como a gente comentou, em relação aos objetos pessoais, né, os objetos pessoais desse indivíduo que está contaminado, ele deve ser de uso único, então toalhas, copos, pratos, tem que ser isolado ali para o uso desse indivíduo também, né? Essa pessoa ela vai ter que fazer o uso, caso necessário, aí ao hospital, né, ela tem que fazer o uso de máscara. Essa máscara não pode ser mais a máscara caseira, caso ela já esteja com o diagnóstico. Ela tem que ser a máscara cirúrgica, né, ou a de procedimento, justamente porque ela é mais eficiente. E em relação às outras pessoas da casa, é importante também que essas outras pessoas sejam testadas, né, e que caso tenham diagnóstico, também permaneçam em isolamento. Professora Georgia, quais os cuidados que devem tomar as pessoas que não estão no grupo de risco? Então, as pessoas que não estão no grupo de risco, elas devem tomar cuidado de uma forma geral em relação ao distanciamento social, né? Essas pessoas, elas têm que manter esse distanciamento social, evitar locais onde eu tenho aglomeração, evitar locais onde eu tenho um grande fluxo de pessoas, mesmo que o local não esteja aglomerado, saber que aquele local tem um grande fluxo de pessoas demanda um maior cuidado e atenção ao tocar, né, corrimãos, ao tocar mesas, canetas, né? Então, muitas vezes as pessoas vão às casas lotéricas, né, e ali tem uma caneta que ela vai acabar compartilhando com outras pessoas. Então, ela tem que tomar cuidado, fazer a higienização todas as vezes após o uso desses objetos, né, e aí também fazer a antisepsia das mãos. Nunca tocar o rosto, olhos, nariz, boca, sem fazer a antisepsia da mão. Lembrar que sempre que o contágio
sempre que a gente fala do contágio do vírus, ele vai ser um contágio principalmente pelas vias aéreas superiores, né? Então, sempre que eu tocar em outros objetos que têm a chance de estarem contaminados, eu tenho que fazer a antisepsia da mão antes mesmo de tocar a máscara ou de tocar o nariz, a boca, né? A gente também já viu pesquisas que eu posso ter ali uma chance de contaminação através da mucosa ocular. Então, tomar cuidado também para não tocar os olhos, não esfregar o olho, justamente porque ali eu posso acabar me contaminando. Isso são processos de higiene, né? São medidas de prevenção que eu tomo quando eu saio de casa, né? Todas as vezes que eu saio de casa, se eu vou ali à padaria, tomar cuidado com a maquininha de cartão, né? Sempre que utilizar a máquina de cartão, fazer a higienização das mãos após a utilização da maquininha e antes de tocar o rosto. Evitar tirar as máscaras, né? Quando eu vou ao mercado ou se eu estiver falando ao telefone celular na rua, né? Evitar tirar a máscara. É difícil, né? A gente manter ali o dia inteiro a máscara no rosto, mesmo fazendo as trocas, né? As máscaras, elas têm que ser trocadas com uma frequência, as máscaras de pano, elas têm que ser trocadas com uma frequência, e mesmo ficando com a máscara durante o dia, vou sentir ali um certo incômodo, mas o ideal se for tocar o rosto, se for tocar nariz, boca, fazer a antisepsia das mãos. É importante saber também que esses componentes químicos que a gente utiliza para fazer a antisepsia das mãos, eles precisam de um tempo de ação, ok? Então, se eu utilizo um álcool em gel para fazer a antisepsia das mãos, antes de tocar o rosto, é ideal eu esperar ali de 60 segundos, né, 1 minuto a 1 minuto e meio, porque ali eu tenho, né, certeza que eu tive a ação, a eficiência daquele componente químico. Depois desse tempo, eu posso retirar a máscara ali, né, caso necessário, para troca, ou até mesmo tocar o rosto. O mesmo vale para o uso de desinfetantes, né? A gente, quando fala do uso da água sanitária para desinfetar, o ideal é que eu deixe essa superfície ali com a água sanitária agindo por 10 minutos, ok? Para depois fazer o processo de enxágue. O mesmo vale para os desinfetantes, né? É bom sempre olhar no rótulo, que o rótulo vem a ação desinfetante. Então, a ação desinfetante, ela geralmente pede, né, que se aguarde 1 minuto, que se aguarde ali em torno de 10 minutos, para que haja a completa ação do componente, né, do componente químico. Para as mãos, da mesma forma, sempre dá uma lida no rótulo do álcool em gel, ele geralmente pede 60 segundos para que haja a completa ação do antisséptico, ok? Estamos no bate-papo com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, aqui no quadro. E aí, doutora? Professora Georgia, uma pessoa, eu acho que essa pergunta já foi feita, mas o Felipe errou e botou aqui no script. Então, vamos lá. Uma pessoa que já teve Covid-19 precisa usar máscara? Deve continuar com os mesmos cuidados? Tá. Eu acho que a gente não chegou a comentar sobre isso, e é uma pergunta, inclusive, muito interessante. A pessoa que já se contaminou, a maioria das pesquisas leva, né, a crer que essa pessoa, ela mantenha uma memória imunológica. A gente ainda não sabe por quanto tempo. Essa memória imunológica quer dizer que essa pessoa, quando entrar em contato novamente com esse vírus, ela não vai apresentar novamente sinais e sintomas, porque ela tem anticorpos de memória ali para combater esse vírus de imediato. Isso, gente, é a regra, certo? Mas a gente também já tem pacientes que apresentam características diferentes. Como é isso? Pacientes que entraram em contato com o vírus, né, tiveram sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas não foram por poucos dias, né? Ele não foi um paciente assintomático, ele foi um paciente muitas vezes oligossintomático e até mesmo sintomático. Só que esse paciente, ele não apresenta o que a gente chama de soroconversão.
é uma pequena quantidade, é uma pequena porcentagem, né, dos pacientes que são infectados que tem essa característica. E aí, nos resultados que a gente chama de resultados sorológicos, que vai dizer se esse paciente tem imunidade ou não, ele não apresenta anticorpos de memória. Ou seja, significa que esse paciente, ele entrando em contato com o vírus, ele pode adoecer novamente, apresentar sintomas, e a gente ainda não sabe se essa doença tem capacidade de ser mais ou menos branda, certo? Então, a gente tem dessas duas características de pacientes. Pacientes que entram em contato com o agente infeccioso, que é o vírus, né, que é o SARS-CoV-2, desenvolve a COVID-19, passa a ter sinais e sintomas. Depois de um tempo, que ali vai ser em torno de 14, 15 dias, ela começa a apresentar o que a gente chama de anticorpos de memória, que é o que estão falando aí muito, né? Anticorpos de classe GG, anticorpos de classe GM. E aí esse paciente apresenta inicialmente anticorpos de classe GM, depois eles apresentam anticorpos de classe GG, que são moléculas que ficam na nossa corrente sanguínea, com o intuito de combater esse agente infeccioso, né, de uma forma específica. Então, esse paciente, ele apresenta uma memória imunológica. Isso, gente, é a regra. Para a maioria das infecções virais, essa é a regra. O paciente entra em contato com o vírus, o meu sistema imunológico reconhece esse vírus, ele passa a produzir esses anticorpos e eu passo a ter memória imunológica. Em alguns pacientes, o que a gente está observando é que isso não está acontecendo. O paciente não está tendo o processo que a gente chama de soroconversão, que é justamente o processo onde ele entra em contato com o vírus, tem a resposta imunológica e tem o que a gente chama de resposta imune específica, né? Resposta imune adaptativa. Ele não está tendo essa resposta. Ou seja, ele, quando entrar em contato com o vírus, ele pode ter novamente a doença. Não é a maioria dos pacientes, mas a gente já tem esses registros. Isso significa que, mesmo que o paciente tenha a doença, ele pode pegar a doença por uma segunda vez, ok? Isso quer dizer que ele deve manter as medidas de prevenção. O ideal é, estou fazendo o acompanhamento da doença. Eu não sei se sou um paciente que soroconverteu ou não, que apresentou esses anticorpos de memória ou não. Existem testes específicos para isso, certo? Só que a gente também não sabe quanto tempo essa memória pode durar. Ela pode ser uma memória a longo prazo, né, para os pacientes que possuem esse processo de resposta de memória imunológica, pode ser a longo prazo, mas pode ser também a curto prazo. Como o vírus é um vírus de alta circulação, geralmente eu tenho uma maior propensão a ter números de cepas diferentes. É por isso que no vírus da gripe, a gente tem que tomar a vacina todos os anos, porque é um vírus de alta circulação, que apresenta mutações muito frequentes e apresenta cepas com maior frequência. E aí eu tenho que tomar a vacina todo ano. Então, a gente não sabe quanto tempo essa memória imunológica também pode durar. Então, se eu não sei, o ideal é que a gente faça medidas profiláticas. Se a gente não sabe a efetividade desses anticorpos, o ideal é que eu faça medidas profiláticas, certo? No início, a gente falava muito do que a gente chamava de imunidade de rebanho. Não, vamos ver quem está imune, e aí a gente coloca essas pessoas que estão imunes para trabalhar, elas vão ficar com menos risco de se contaminar. Só que a gente não sabe a efetividade desses anticorpos, né? Se eu tenho anticorpos realmente que são anticorpos a longo prazo ou não. Então, o ideal é medida profilática, ou seja, se prevenir. Utilizar a máscara, fazer a antisepsia das mãos, mesmo já tendo sido contaminado, tendo desenvolvido a doença e depois tendo se curado, ok? Anos atrás, nós tínhamos nas redes, no meio de comunicação, que falava o seguinte: se beber, não dirija. Hoje, fique em casa. Se sair, use máscara. Professora Georgia, quem já teve Covid-19 está imune?
Então, como eu acabei de falar, quem já teve o Covid-19, a maioria dos pacientes vai apresentar essa memória imunológica, né? A maioria dos pacientes. A gente não sabe quanto tempo é essa memória imunológica. Pode ser uma memória a curto prazo, pode ser uma memória a longo prazo. A gente ainda não sabe, uma vez que é uma doença muito recente. Então, a gente não tem aí, né, tempos de estudo para poder identificar se realmente eu tenho uma memória imunológica a longo prazo. A gente sabe que quanto mais processo de transmissão dessa doença, maior a chance de mutações, né, e de número de cepas diferentes. Ou seja, se eu tenho novas cepas, pode ser que aquele antigripado não funcione para essas novas cepas, ok? Se aí essas novas cepas, eu tenho chance, sim, de adoecer novamente pelo mesmo agente infeccioso. Só que ele sofreu mutações e aí eu tenho cepas diferentes. Vírus de uma alta transmissibilidade, né? Vírus que são vírus que têm uma alta circulação, esses vírus, eles apresentam essa característica, ok? Então, eu não tenho certeza se essa imunidade é uma imunidade a longo prazo. E como eu também comentei, pacientes também apresentam a ausência desses anticorpos mesmo após o que a gente chama de PCR negativo, que é um paciente que teoricamente não tem mais capacidade de transmitir a doença, e um paciente também que geralmente já está evoluindo para um processo de cura, com menos sinais e menos sintomas. Ou seja, baixou a carga viral desse paciente, mas não aumentou a quantidade de anticorpos. Isso também a gente já está tendo relatos e sabe que se esse paciente entrar em contato novamente com esse agente infeccioso, se ele não tem anticorpos, ele pode sim voltar a ter a doença. Estamos no bate-papo com a bióloga, a biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Jorge Maia Ribeiro, aqui no quadro E aí, doutora? Professora, a mãe que está com Covid-19 deve parar de amamentar seu filho? O bebê pode ser infectado pelo leite materno? Essa questão é uma excelente pergunta, né? Porque muitas mães acabam entrando em desespero. Existem dois polos para essa pergunta, né? Primeiro, o leite materno, ele não apresenta carga viral. Ou seja, o leite não tem capacidade de transmitir o vírus para o bebê. Porém, a mãe, no ato de amamentar, pode sim transferir esse vírus para o bebê. De que forma? Se ela conversar, se ela acabar liberando gotículas, se ela tossir, se ela espirrar, esse sim é uma chance, né, da mãe passar a Covid-19 para esse recém-nascido ou essa criancinha ali que está sendo amamentada. Porém, a gente sabe que o leite materno, ele não tem a presença do vírus. O Ministério da Saúde até indica, não deixe de amamentar o seu filho se estiver infectado pelo coronavírus, principalmente se forem crianças com menos de 6 meses de vida, né, que tem o aleitamento materno indicado como única fonte ali de alimentação. Então, o vírus, ele não passa pelo leite. Porém, a mãe, ela tem que ter muita cautela ao fazer esse processo de amamentação. Por quê? Porque caso ela libere gotículas ali, ou até mesmo em cima das mamas, né, ela pode sim acabar transferindo para o recém-nascido. O Ministério da Saúde fez, né, um protocolo de amamentação para as mães que estão doentes. Quem puder depois dar uma olhadinha lá na internet, tem disponível esse protocolo. O ideal é que as mães lavem as mamas, né, antes da amamentação. Não precisa ser a toda hora, tá, gente? Lave as mamas ali com sabão neutro, com água, antes de iniciar a amamentação. Utilize máscara para amamentar o bebezinho, ok? E
que faça esse processo com o maior cuidado possível, justamente para que ela não libere gotículas e não tenha chance de contaminar essa criança. O mesmo vale, gente, para a criança que está sendo amamentada pelo banco de leite, né? O banco de leite, ele está ali isento desse processo, porque ele passa por isento dessa contaminação, porque o leite passa por diversos processos para ser encaminhados para a mãe. E mesmo assim, o vírus ele não tem a capacidade de não ser liberado no leite materno. Ok? Então tem que amamentar sim. Finalizando o bate-papo com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro. E aí, doutora? Doutora, um bom final de semana, muito obrigado e até segunda-feira. Obrigada, gente. Obrigada, Dimas. Bom final de semana para todos. Um abraço. Vai passar em segurança o medo.